Um astro bilionário de Hollywood já se vestiu de galinha gigante só para pagar aluguel. Uma das maiores vozes da música mundial escondeu uma condição de pele por décadas, até a autópsia provar a má verdade. E o dono de uma das vozes mais famosas da música eletrônica ficou anônimo por anos, escondido atrás de uma máscara. Isso é só o começo. E o último segredo desse vídeo é o mais chocante de todos. Um rapper mundialmente famoso passou anos alegando ter ficado com uma diva do R&B. E ela negava tudo, sempre, em toda entrevista. A treta foi crescendo até que ela decidiu responder do jeito mais humilhante possível. Uma música. No clipe, ela se disfarça dele, fingindo ser perseguida o tempo todo. E no final, um sósia dele é atropelado por um ônibus. Ele tentou revidar com uma faixa própria, The Warning. Ela nem ligou, só venceu a treta de goleada. O rapper era o Eminem, a diva, Mariah Carey. Um dos protagonistas de uma das maiores franquias de ação do cinema continuou trabalhando de garçom, mesmo depois do primeiro filme estourar mundo afora. Enquanto o rosto dele estampava outdoor gigante em todo canto, ele dependia de gorjeta de cliente para fechar o aluguel no fim do mês. O salário do estúdio parecia muita grana na época, mas não dava para largar o emprego. Hoje ele foi de garçom a dono do próprio restaurante. Esse é Sung Kang, o Han de Velozes e Furiosos. Antes de virar um dos atores mais bem pagos do mundo, um astro de Hollywood passava as tardes vestido de galinha gigante, dançando na porta de uma rede de fast food só para ganhar uns trocados. Hoje ele já foi indicado ao Oscar várias vezes. Estamos falando de Brad Pitt. Antes de estourar no cinema, uma atriz vencedora de prêmios trabalhava maquiando corpos numa funerária para pagar as contas enquanto tentava a carreira. Hoje ela é uma lenda da comédia americana. Essa é Whoopi Goldberg, um dos atores mais icônicos de Hollywood, conhecido pelo tamanho baixo e a voz marcante, já foi cabeleireiro licenciado antes de virar astro de cinema. Estamos falando de Danny DeVito. Um dos atores mais aclamados de Hollywood, nasceu com uma condição rara que deixou uma marca permanente no lábio. E ele nunca escondeu isso. Esse é Joaquin Phoenix, que carrega até hoje a cicatriz de uma fenda labial congênita. Uma das maiores estrelas de Hollywood de todos os tempos, nasceu com uma mutação genética tão rara que afeta menos de uma em cada 10.000 pessoas. Uma fileira dupla de cílios. Estamos falando de Elizabeth Taylor. Um dos maiores ícones da música pop foi zoado por décadas por supostamente clarear a pele de propósito. Só depois da autópsia veio a confirmação. Ele tinha uma condição genética real, chamada vitíligo. Esse é Michael Jackson. Um dos atores mais premiados da atualidade, nasceu com o tipo mais comum de nanismo e transformou isso na marca registrada da carreira, virando um dos personagens mais icônicos da TV. Estamos falando de Peter Dinklage. Se você chegou até aqui e já ficou de queixo caído com pelo menos uma dessas curiosidades, esse é o momento de deixar o like e comentar qual te chocou mais. Isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Bora para a segunda metade, que os segredos ficam ainda mais loucos. Um ator vencedor do Oscar pagou mais de $270 mil num crânio de dinossauro contrabandeado. E anos depois, teve que devolver para o governo que o processou. Estamos falando de Nicolas Cage. No auge da fama, um rapper tinha uma mansão de 40 quartos e um exército de funcionários. Gastou tanto que declarou falência anos depois. Esse é o MC Hammer. Um dos atores mais bem pagos de Hollywood, já gastou mais de $30 mil por mês só em vinho, além de manter segurança particular e propriedades ao redor do mundo, até quase quebrar. Estamos falando de Johnny Depp.
Um DJ mundialmente famoso construiu a carreira inteira usando um capacete gigante de cabeça de rato, sem nunca mostrar o rosto nos shows. Por trás dele está Joel Zimmerman, o deadmau5. Um vocalista se apresentava havia anos como um papa satânico anônimo, coberto de maquiagem de caveira. A identidade só veio à tona em 2017, num processo judicial movido por ex-integrantes da própria banda. Estamos falando de Tobias Forge, da banda Ghost. Um dos rappers mais influentes da história usava uma máscara de metal inspirada num vilão de quadrinhos e quase nunca mostrava o rosto em público. Sua morte, em 2020, só foi revelada ao mundo meses depois de ter acontecido. Esse é o MF Doom. Por anos, ninguém sabia quem estava escondido dentro daquele capacete gigante de marshmallow. A identidade só foi confirmada anos depois, quando ele já estava entre os DJs mais ouvidos do planeta. Estamos falando de Marshmello, o Christopher Comstock. Durante as gravações de um dos filmes mais violentos do cinema moderno, uma atriz sofreu um grave acidente de carro dirigindo um veículo que o próprio diretor mandou ela usar, mesmo sabendo que não era seguro. Estamos falando de Uma Thurman, em Kill Bill. Um dos atores mais icônicos de Hollywood quebrou o tornozelo no set de um dos maiores filmes de ficção científica da história, quando uma porta de metal caiu em cima dele. Esse é Harrison Ford, em Star Wars. Durante uma cena de luta de uma das maiores trilogias de fantasia já feitas, um ator quebrou literalmente o dedo do pé e insistiu tanto em continuar a cena que o grito de dor real ficou no filme final. Estamos falando de Viggo Mortensen, em O Senhor dos Anéis. E para fechar com o segredo mais bonito desse vídeo, depois do sucesso estrondoso de um dos maiores filmes de ficção científica já feitos, um ator dividiu dezenas de milhões de dólares do próprio cachê com a equipe de efeitos e figurino que trabalhou no projeto. Gente que normalmente nunca vê esse tipo de dinheiro. Estamos falando de Keanu Reeves, depois de Matrix. Se você chegou até o final, com certeza tem um favorito entre esses 10 segredos. Comenta qual foi, deixa o like e se inscreve, porque tem muito mais curiosidade chocante de Hollywood chegando.